Tudo bom? Professora Caroline, professora de literatura, Colégio Positivo. Bom, hoje não tem assunto novo, tá? Hoje a ideia é a gente fazer uma revisão do que foi visto nas semanas anteriores. Eu acredito que você já assistiu a aula do professor Caio, ele fez enfim, uma revisão do que ele considera mais importante e é o que é mais importante mesmo, é que nós andamos estudando as três gerações da poesia romântica brasileira, certo? Então, como eu também já falei, as três gerações vão falar de amor. Então, você encontra poemas belíssimos, tanto do Gonçalves Dias, quanto do Castro Alves, quanto Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Junqueira Freire. E vai atrás, tá? Porque assim, eu falo que são bonitos mesmo, e são fáceis de entender, certo? Os românticos estavam preocupados em fazer uma poesia mais acessível, mais popular. Nós já estamos assim, em meados do século XIX, então a língua portuguesa já está mais próxima da língua que nós falamos hoje em dia. Então é tranquilo você pegar lá um poema como Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, e entender, né? Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Cara, ele teve uma infância, o poema continua, tá? Ele é bem comprido. O Casimiro de Abreu, ele teve uma infância na fazenda, né? Que o pai dele tinha uma fazenda e tal. Era mais na área rural, como era o Brasil, né? Naquela época o Brasil era muito mais rural do que urbano. Então ele fala de bananeira, laranjeira, ele fala em tomar banho de cachoeira, correr atrás de borboleta, fala da saudade da infância dele. Mas a linguagem é muito fácil, né? É tranquila. Então é bacana você pesquisar. Quando eles falam de amor, então é belíssimo. Só que essa poesia romântica foi dividida em três gerações porque realmente tem algumas diferenças, né? A primeira geração ela está muito próxima da independência do Brasil e, portanto, existe essa necessidade de formar um país, né? Para você formar uma identidade nacional, uma coisa mais coesa, porque formar um país não é simplesmente pegar, colocar uma fronteira e dizer pronto, agora aqui é um país, né? É preciso formar uma cultura, um sentimento de unidade, um espírito de coletividade, e eles então celebrando esse essa independência, esse corte do cordão umbilical, eles vão fazer, enfim, uma poesia bastante nacionalista, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e é Canção do Exílio, e muitos poemas indianistas, certo? Esses poemas indianistas, eles na verdade escolheram o índio como símbolo nacional. Eu queria mostrar um livro para vocês, ele chama As Barbas do Imperador. Ele na verdade existe um livro enorme, de 600 páginas, da Lilian Schwartz, né, sobre o Dom Pedro II. Essa aqui é a versão em quadrinhos. E olha só que legal, né? Aqui mostra, explica realmente, né, como foi um projeto realmente cultural ali, você trabalhar com a valorização do índio, o índio como símbolo nacional. Essa aqui é Iracema, o português Martim. Se você virar a página, você vai ver aqui o Guarani, do José de Alencar, né? Então aquele índio idealizado que salva a mocinha, olha ele aqui, né? Enfrentando um jaguar, uma onça pintada. Então, e aí a ópera O Guarani, né? Que foi feita pelo Carlos Gomes, foi um sucesso. Tá? Então havia realmente um projeto, né, de nação, e isso passava pela valorização do Brasil e pela escolha do índio como uma espécie de representante nacional. A segunda geração é a mal do século, tá? Então envolve ali tuberculose, envolve crise econômica, uma geração toda de poetas rebeldes, né? E contra o sistema, e havia toda uma situação, em alemão tem uma palavra para isso, né?
E essa palavra é usada até mesmo em língua portuguesa, né? Filósofos falam dela, Zeitgeist, é o espírito de uma época. Então era uma época muito pesada, e aí eles começam a escrever sobre morte, depressão, tédio, melancolia, dor, sofrimento, amores não correspondidos, morrer jovem, sabe? E eles morriam jovens mesmo. Então a gente tem o Álvares Azevedo como principal representante dessa estética aqui no Brasil, mas a gente tem o Casimiro de Abreu também, Fagundes Varela, Junqueira Freire, e eles estavam seguindo alguns poetas ingleses, em especial Lord Byron, tá? Tanto que o Álvares de Azevedo é conhecido como o Byron brasileiro, tá? Ele tinha 21 anos, faleceu de tuberculose, né? Então isso explica muita coisa, sabe? Você ter 21 anos e ter... Ele não chegou a fazer 21, né? Ele morreu antes de completar 21, tá? Então você ter essa situação de ter pouco tempo de vida e um amor não correspondido, então é bastante combustível para a poesia triste. E a terceira geração, ela já está próxima ali da proclamação da República e da libertação dos escravos, então eles eram abolicionistas. Principal nome dessa época, Castro Alves. A gente tem o Souza Andrade também, que é um poeta que foi... Na época ninguém prestou muita atenção nele, ele foi descoberto depois e tal, mas o Castro Alves é o nome mais forte, mais famoso, mais importante. Ele vai falar de amor também, tem poemas belíssimos falando de amor, só que ele é conhecido como o poeta dos escravos, ele era abolicionista e ele era mestiço, ele próprio, então baiano, ele realmente se revolta com essa situação. E ele escreve Navio Negreiro, Vozes da África, Canção do Africano. Canção do Africano é belíssimo, todos eles, na verdade, sim, são muito bonitos e mostram a revolta do poeta diante dessa situação, que é uma situação absurda, que as pessoas consideravam absolutamente normal na época. E aí o tempo foi passando e a gente foi vendo, gente, não é normal você escravizar um povo, trazer ele à força para um outro continente, fazê-lo obrigar esse povo a trabalhar sob condições horríveis, todo tipo de exploração e violência, e fazer esse povo trabalhar até a morte para você, assim, não é normal, e as pessoas achavam normal, né? Castro Alves, ele grita contra isso, a poesia dele é hiperbólica. O que significa isso? Ele enche de hipérboles, pontos de exclamação. A poesia dele parece que não é para ser lida baixinho, parece que é para ser lida gritando, é para ser lida falando alto, né? Com uma voz de revolta contra essa situação inominável, absurda e surreal, né? Que nós vivenciamos no nosso país, certo? Olha só. E que tem obviamente... Né? Foi semana passada que os escravos foram libertados, né? 1888 é ontem, se você parar para pensar em termos de história, né? Faz pouquíssimo tempo. E as marcas estão aí, né? Nada foi superado, tem muita coisa que precisa ser superada ainda, certo? Então, assim, quais são as atividades que o professor pediu para fazer, né? Ele deixou algumas atividades aqui, com relação à poesia romântica, primeira geração, segunda e terceira. Como eu já falei, é meio chato, tá? A gente só fica falando disso. Você precisa ir lá e ler, né? Pega lá e lê. Te desafia, vai lá, não, eu vou atrás desse Canção do Africano aí, do Castro Alves, eu vou dar uma olhadinha nisso. Dá uma olhada, é muito lindo, é muito triste também. Fala de escravidão. Pessoal, tarefa que o professor Caio passou, né? É para pegar o livro de atividades, tá? E lá no livro de atividades, ele passou as questões 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, página 4 a 12, né? Imagino que você já tenha tentado fazer. Se você não tentou fazer ainda, dá um pause e tenta fazer lá. Eu vou resolver uma com vocês também, uma bem legal, tá? Escolhi uma aqui pra gente resolver. Muito bem. Então a situação é a seguinte, a gente tem aqui alguns trechos de poemas, deixa eu falar para vocês qual que é a questão, tá? Então, peguei a questão 2. A questão 2, tá? Pega lá a página 4 a 12, questão 2.
A questão 2 vai trazer alguns temas que aparecem frequentemente na poesia romântica, tá? Seria a religiosidade, tá? Sim, eles são religiosos bastante, né? Então eles de vez em quando falam de Deus na poesia deles. Eu não mencionei isso, mas é verdade, tá? Então, religiosidade, idealização do herói, menção à morte, segunda geração, né? Fala muito de morte, nacionalismo, primeira geração, né? Vai ser muito nacionalista, e o gosto pelo noturno, essa coisa de ambientes noturnos, escuridão, isso também é bem segunda geração. Então eu vou ler um trechinho de um poema e você vê aonde que esse poema se encaixa. Ele diz ali, ó: eu amo a noite, taciturna e queda, amo a doce mudez que ela derrama e a fresca aragem pelas densas folhas. Aragem é brisa, né? Eu amo a noite, eu amo a escuridão e a brisa da noite. O que é isso, gente? 5, gosto pelo noturno, né? Eles realmente gostam de ambientes escuros, segunda geração, tá? A próxima, vejo a morte, aí vem ela, lazarenta e desdentada, que noiva, e devo então dormir com ela? Se ela ao menos dormisse mascarada. Isso aqui é o Álvares de Azevedo rindo da própria desgraça. Lá vem a morte, lá vem ela, lazarenta e desdentada. Ah, que saco, se ela ainda fosse bonita, pelo menos, mas ela não é. Então a ironia, cara, o rindo, né? Eu vou morrer jovem, então melhor é eu rir mesmo da desgraça, né? Porque senão eu não aguento, tá? Então aqui a gente tem, número 3, menção à morte, tá? Claro, certo? Vamos ver a próxima ali. Aqui, ó. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão? Pena que isso é só um trechinho do poema, né? O poema é bem legal, só colocaram trechos aqui, tá? Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos, tá? Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão. Isto aqui é a idealização do herói, tá? Minha terra tem primores que tais não encontrei cá, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei lá. Nacionalismo, primeira geração nacionalista, né? E por último, perdão, Senhor meu Deus, busco-te embalde, na natureza inteira, o dia e a noite, o tempo, as estações mudos sucedem-se, mas eu sinto-te, o sopro dentro da alma, né? Tá falando de Deus, né? Então, muito tranquilo, religiosidade, tá? Então aqui a gente tem alguns temas que esses românticos abordaram. Só que, infelizmente, são trechinhos, né? Pega lá o poema inteiro, você vai entender melhor o assunto, tá bem? Obrigada, até a próxima, e aí a gente tem assunto novo.